No capítulo desta quinta-feira, 23 de outubro da novela Terra Nostra, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Marco Antônio fala palavras de amor para Juliana, que só olha para ele e não responde nada. Depois ele dá um beijo carinhoso nela. Janete está de partida para viajar, para poder ficar um pouco longe de Juliana. Francesco acerta os últimos detalhes com ela sobre dinheiro, que ele já deu para ela e que se ela precisar ele manda mais. Janete, já sabendo o quanto é enjoada naquela casa, tem a certeza que o marido está feliz por passar um tempo longe dela. Francesco é cavalheiro e fala que não, mas vai ser melhor para todo mundo que ela fique afastada por um tempo na Europa. Janete fala toda posuda que está indo para Paris e Francesco manda ela ir para onde ela quiser. Janete fala com raiva para o marido que o melhor seria que ela não voltasse nunca mais, né? Ele diz que é ela quem está falando isso e manda ela entrar logo no coche para viajar. Quando Janete se vira, Francesco faz que vai dar-lhe nela com a bengala, querendo que ela vá logo embora. As empregadas estão aliviadas com a viagem de Janete. Assim elas poderão ficar um pouco mais sossegadas. Margarida fala que já até imagina quando Janete voltar. Vai ser mais metida que antes, falando tal francês dela. Não acredito, porque ela não aprendeu a falar o italiano com o marido. Margarida deixa claro que Janete odeia a linguagem italiana. E lembra as colegas de trabalho que Juliana é a nova patroa delas e elas devem obediência a ela. Luísa pensa que Francesco vai esperar Janete embarcar e nem voltará mais naquele dia de Santos. Que nada, Luísa, é bem capaz dele largar ela no cais e voltar correndo. Maria do Socorro pede permissão ao marido para ir passar uns dias com a filha Angélica em São Paulo. Ele não gosta disso e pergunta se ela não tem a Rosana lá para cuidar. Maria do Socorro explica que Rosana tem muita gente lá para cuidar dela. E a Angélica está sozinha lá com aquele traste. O Mercindo, não gostando muito, diz que está bem. E a esposa dele continua falando porque quer ir para perto de Angélica. Eu já disse que está bem, Maria do Socorro, eu te levo lá. Ela pergunta se é hoje que ele vai. Ele diz que se ela se arrumar depressa, dá tempo de levar ela para pegar o trem. Maria do Socorro comunica a Rosana que está indo para São Paulo para ficar uns dias com Angélica. Rosana vira o berço. Maria do Socorro fala para Leonora que a casa ficará nas mãos dela. Leonora fala para ela não se preocupar. Angélica, almoçando com Augusto, toca no assunto de que Paola falou para ela que o seu Altino estava tentando pegar de volta os cafezais que ele havia dado para o pai dela, porque ela desfez o negócio que eles fizeram. Augusto se aborrece e manda a esposa parar de falar nisso. Angélica conta para Augusto que Paola tem medo que Anacleto mate Altino por causa disso. Augusto pergunta do que ela está falando, e Angélica continua, ou que Altino mate Anacleto antes mesmo pelo mesmo motivo. Augusto não gosta de saber que a Angélica quis que ele levasse ela para almoçar para falar nisso. Não, porque eu estava com fome. Augusto manda a esposa comer de boca fechada, sem tocar em assuntos inconvenientes. Angélica continua comendo e ainda fala que vai querer repetir o prato. Paola, sem entender nada, pergunta para Altino por que ele voltou lá. E ele fala que lá é a casa da mulher do filho dele. Paola discorda totalmente com Altino. E ele pergunta por que ela está falando aquilo. Paola pergunta se ele está se sentindo bem. E Altino fala que sim. Ele está muito bem. Ele foi lá para ficar e vai ficar esperando o filho dele chegar. Paola não gosta das atitudes de Altino. E ele vai entrando dizendo que está indo para o quarto dele. Paola chega numa boa na casa de Angélica perguntando se o marido dela está lá. Angélica recebe ela com educação e diz que está. Augusto aparece indignado, pergunta para a ex-amante o que ela está fazendo lá. Paola é direta e manda Augusto ir tirar o pai dele da casa dela. Augusto pergunta para Paola o que o Altino está fazendo na casa dela. Paola responde que não sabe e pede pelo amor de Deus para ele tirar o pai dele da casa dela. Ele chegou lá, foi tomando café como se estivesse na casa dele. Augusto pergunta como está a cabeça do pai dele. Paola é sincera e conta que Altino chegou lá tratando ela como se fosse a mulher dele de verdade. Angélica manda Augusto cuidar do pai dele.
Augusto pergunta para a esposa se ela vai acompanhar ele. Angélica diz que não, ela vai esperar ele lá. Depois ela confia na Paola. Então vamos embora. Paola faz uma cara para Angélica. Depois que eles saem, Angélica fica pensando que ela ainda vai ter que aguentar a presença de Altino na casa dela. Augusto fala para o pai que ele quer levar ele para a casa dele. Altino, sem memória, pergunta para o filho onde é a casa dele. Augusto pensa que o pai deve estar brincando. E Paola fala para Augusto que ela avisou que o pai dele não estava bem. Augusto tira o pai da casa de Paola e o leva embora com ele. Paola fala que só faltava essa para ela. Angélica e Augusto ficam impressionados sem saber o que Altino tem. Ela levanta a questão do sogro estar sofrendo de amnésia e Augusto fala que não sabe. Augusto se aproxima do pai e pergunta por que ele está olhando para ele daquele jeito. Altino, completamente sem memória, pergunta para o filho quem é ele. Augusto fica com lágrimas nos olhos ao ver o estado que o pai se encontra. Angélica percebe a gravidade de como o sogro está. Altino fica olhando para Augusto. Bartolo está com vergonha de sentar na mesa de Gumercindo com Mateu, mas Mateu manda ele ficar à vontade. Leonora chama a atenção do marido porque não era para ele sentar na mesa dos patrões deles. Rosana, para agradar Mateu, convida até Leonora para sentar na mesa com eles para jantar. Leonora fica com vergonha e fala que não vai sentar. Mateu fala para Leonora não discutir porque é a patroa quem está mandando. Está bem, então eu sento. Bartolo fala para Mateu onde Batista disse que tinha umas terras para ele plantar a uva dele. Ele quer ir ver elas. Mateu diz está bem, ele vai junto com ele. Bartolo fica feliz pelo amigo estar ajudando ele. Enquanto isso, Marco Antônio está dizendo para Juliana que quase ele não vinha jantar por causa de problemas no trabalho. Juliana afirma para o marido que ela esperaria por ele. Mateu fica impressionado com um caderno de anotações de Gumercindo que tem até os escravos que ele comprava e vendia. Rosana dá a opinião dela, de que o pai deveria queimar aquele livro porque não traz boas lembranças. Mateu, vendo Rosana tricotar, dá a opinião dele de que o filho deles será homem. Rosana diz Deus te ouça, amor meu. Mateu se aproxima de Rosana e ela pergunta por que ele está olhando para ela. Ele diz que está achando ela bonita. Rosana confessa para Mateu que o coração dela disparou naquele momento. Mateu coloca a Rosana nos braços dele e a leva para o quarto. No quarto, eles têm uma noite romântica juntos. Leonor é realista com Bartolo, falando que não adianta ele ver preço de terra se ele não tem dinheiro para comprar. Bartolo fala que um dia eles terão dinheiro, se Deus quiser. Leonora diz que ele sonha muito. Mas se a gente não sonhar, a gente não vive, Leonora. Leonora é um pouco arrogante com Bartolo, mandando ele sonhar e deixar ela dormir. Bartolo sonha alto e fala que se ele conseguir plantar a uva e fazer o vinho, ele vai ficar rico. Augusto, cansado de cuidar do pai, conta para Angélica que Altino dormiu e que amanhã ele irá levá-lo ao médico. Batem na porta altas horas da noite. Augusto abre a porta e os sogros dele entram. Angélica fica muito feliz em ver a mãe dela. Augusto diz para o sogro ser bem-vindo na casa dele. Maria do Socorro elogia a casa de Angélica. Angélica cumprimenta Gumercindo perguntando se ele está bem. Gumercindo diz que está bem e pergunta onde ele pode colocar aquelas malas. Angélica fica surpresa ao ver que eles estão com malas e Maria do Socorro diz para a filha que ela irá passar uns dias com ela. Augusto conta que o pai dele está dormindo no quarto de hóspedes. Angélica diz para o pai que isso não será problema, ela irá acomodar os dois lá. Gumercindo fica sem graça e fala que não sabia que Altino estava lá. Angélica conta que Altino não está bem. Maria do Socorro fica curiosa e pergunta o que Altino tem. Augusto fala a verdade, que o pai voltou a ficar sem memória. Hoje ele não reconheceu nem o Augusto, meu pai. Gumercindo fica com pena de Altino. Augusto fala para os sogros que eles dormirão no quarto deles, enquanto Maria do Socorro está falando para o genro que eles não querem incomodar. Altino aparece quase sem roupa na sala. Augusto fica sem graça ao ver o pai daquele jeito. Angélica e a mãe se viram pelo estado que Altino está e Gumercindo pergunta para o genro por que o pai dele está daquele jeito. Altino fala que ele está querendo mijar. Angélica e Socorro ficam sem graças com o palavreado de Altino. E Augusto não sabe onde enfiar a cara de tanta vergonha.
Mateu, conversando com Rosana, pergunta sobre a Naná. Ela responde e pergunta por que ele está querendo saber. Mateu deixa ela no vácuo, falando que ele acha melhor eles dormirem porque é melhor ele não falar nada. Já pela manhã, Mateu garante para Bartolo que ele vai ajudar ele a comprar as terras para ele plantar a uva dele. Bartolo fica em dúvidas e Mateu fala que não vai ficar trabalhando de graça para Gumercindo. Rosana faz um comentário sem noção para Leonora, dizendo que a mãe dela passou tanto tempo enterrada lá que ela faz parte das paredes de cada canto da casa e pergunta se ela entende. Leonora diz que sim, e Rosana diz que a mãe dela é a alma da casa. Angélica comenta com a mãe que quer que Augusto deixe Altino em um hospital. Maria do Socorro dá razão para ela, porque Altino está com os parafusos a menos, andando quase pelado pela casa. Angélica pergunta para a mãe se não foi engraçado. Maria do Socorro manda a filha não ficar debochando. Angélica deixa claro que não está debochando e que ela não tem muita simpatia por Altino. Socorro pede para a filha não falar assim. Mas é verdade, mamãe, principalmente quando eu fiquei sabendo que ele já sabia da Paola quando foi pedir a minha mão para o papai. Maria do Socorro dá razão para a filha. E Angélica diz que foi Altino quem negociou com o pai de Paola para que Augusto trouxesse ela para viver em São Paulo. Você continua carregada de razões. Pois então, minha mãe, como eu posso gostar de um homem como esse? Maria do Socorro faz uma pergunta crucial para Angélica, se ela gosta do marido dela. Angélica não responde e pergunta para a mãe por que ela está fazendo aquela pergunta. Porque você deve ter ficado magoada quando descobriu que ele tinha uma amante. Angélica confessa que sim, que ficou muito magoada. Maria do Socorro pergunta para a filha se ela já conseguiu superar isso, assim como você conseguiu superar as mágoas com o papai, com aquelas histórias dele com as negrinhas. Maria do Socorro não discorda do que a filha falou, e Angélica confessa que tomou a mãe como exemplo para salvar o casamento dela. Maria do Socorro fala que ela perguntou se ela ama o Augusto. E Angélica muda a rota da conversa novamente, dizendo que ela está falando de mágoa e humilhação. Socorro dá razão para a filha em querer salvar o casamento dela. Ainda mais porque ela está esperando um filho dele. Não foi isso que a senhora fez por mim e pela Rosana? Maria do Socorro diz que sim e confessa que nunca deixou de amar Gumercindo. Angélica promete que vai tentar não desgostar de Augusto. Gumercindo chega e conta para as duas o estado de Altino e fala que Augusto está com um grande problema com o pai, no estado que está, já que ele não sabe lidar com o café. Eu quero ver como ele vai tocar a safra das fazendas dele. Gumercindo procura Paola. Paola sempre recebendo os homens com os encantos dela. Paola se senta olhando para Gumercindo. E ele, sem graça, diz que ela deve estar estranhando porque ele voltou lá. Paola diz que não, ele pode falar o que quiser. Gumercindo toca no assunto da história dela com Augusto. Paola fala que não existe mais aquela história. Acabou para sempre. Eu sei, minha filha me contou. Paola conta que ela e Angélica se tornaram amigas. Gumercindo agradece Paola pela atitude dela. O senhor não precisa me agradecer. Eu que abri os meus olhos a tempo. Gumercindo fala que ele pensava que ela gostava de Augusto. Paola diz que gostava, mas agora ela perdeu o encanto por ele. Depois que ela conheceu Angélica, ela não quis estragar o casamento deles. Gumercindo deixa claro que ele está encantado ao escutar ela falando isso. Amor não é uma coisa que se divide, seu Gumercindo. Gumercindo diz que entende e pergunta se Augusto tem procurado por ela. Paola não mente, confessa que sim, mas ela sempre colocou Augusto para correr de lá. Gumercindo chama o genro de maledito e Paola pede para Gumercindo não se preocupar, porque eles nunca mais foram para a cama. Paola conta que Altino foi lá e ela foi na casa de Angélica mandar Augusto pegar o pai dele de volta. Gumercindo diz que sabe, ele acompanhou Augusto e o pai no hospital para fazer exames a Altino. Paola pede para eles deixarem esse assunto para lá. Gumercindo fica babando por Paola. Ela fica sem graça sabendo que ele está comendo ela com os olhos e pergunta se ele vai querer ficar para o almoço. Gumercindo agradece, mas diz que tem que voltar para a casa de Angélica. Ele agradece Paola por receber ele e elogia ela, dizendo que ela é uma bela mulher. Paola agradece o elogio. Gumercindo vai embora da casa de Paola. Mas que homem esse seu Gumercindo? Do lado de fora, Gumercindo diz: mas que bela fêmea, como diz os italianos.